David Carneiro. Então, esse curso, pessoal, ele tem a carga horária de 80 horas, certo? Pré-requisito, né, como eu falei, cálculo 1 e cálculo 2. Vocês estão no semestre 5, né? Quinto semestre, em nível de graduação, né? Esse curso. Então, vamos lá. O que é uma EDO, né? Então, assim, EDO significa equação diferencial ordinária, né? E as equações diferenciais, pessoal, por definição, são equações que envolvem funções e suas derivadas. Então, na equação diferencial, você vai ter um misto, né? Vai aparecer na equação, numa igualdade, vai aparecer tanto as funções como também as derivadas. E por isso elas são divididas em duas classes distintas, né? Então, a gente tem as EDOs e as EDPs. EDO, pessoal, são essas equações diferenciais ordinárias que vocês vão estudar nesse curso, tá certo? E as EDOs, né, envolvem apenas derivações de funções ordinárias. Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma função ordinária. E nós temos também as equações diferenciais parciais. Então, as parciais, elas trabalham com derivadas parciais de função de várias variáveis. É aí onde vai ter a diferença, tá certo? A ordinária vai ter apenas uma variável dependente, né? E as parciais, elas vão ter várias variáveis, certo? Mas o nosso foco nesse semestre, tá bom? Nesse curso de EDO vai ser as diferenciais ordinárias, tá certo? Onde é que pode aparecer? Gente, essa parte do cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, ela tem uma aplicação muito extensa, certo? Muito extensa mesmo. Então, aqui eu coloquei algumas coisas ao longo do curso, né? Até no fórum, vocês vão precisar falar sobre essas aplicações, mas quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver o quanto de aplicação existe de equações diferenciais. Então, aqui a gente tem cinemática, eletricidade, decaimento radioativo, que até no fórum vocês vão precisar falar sobre isso, crescimento populacional, cinética química, ecologia, epidemiologia e outras áreas com a variedade de problemas resolvidos e propostos. Então, assim, tudo que... Vocês sabem que a derivada trabalha muita taxa de variação. Então, tudo na natureza que tem taxa de variação, praticamente tudo tem, né? Então, vai envolver as questões das equações diferenciais, certo? Então, é uma área, né? É uma disciplina muito importante para o curso de vocês e para quem, assim, sei lá, às vezes quer seguir também outra área, né? Quer fazer outra área. Se for na área de engenharia, na área de computação, né? Medicina, tudo vai envolver equações diferenciais, tá certo? Então, vamos lá. Definição de equação diferencial, pessoal. Então, vem aquelas definições, assim, que são um pouco mais complicadas, né? Tem uma linguagem mais carregada, mas que é necessário, né, que vocês saibam, né? Então, uma EDO, uma equação diferencial ordinária, de ordem n, é definida como uma relação da forma. É uma função f, como eu falei para vocês, que envolve x, que é uma variável independente, certo? Aí vem y, que é uma função, que é uma variável que depende de x. Aí vem x, y, aí vem y', que é a derivada primeira, y duas linhas, que é a derivada segunda, e assim por diante até a derivada enésima, igual a zero. Então, ó, percebam que ela é definida como uma relação da forma, é uma função que nela, na função, aparece x e aparece y e as suas derivadas, certo? Então, como ele diz, ó, envolve uma função y, que é igual a y de x, e suas n primeiras derivadas, né? E as notações, pessoal, se você for ver, ó, y', acho que vocês também já estão acostumados com essa notação y', ou também eu posso usar dy dx. Então, nesse curso, a gente vai usar essas duas notações, tá certo? Muito dy dx, mas o y' também vai aparecer. O que é y duas linhas, pessoal? É a segunda derivada, né? Que eu também posso escrever como d2y dx2, né? É outra forma de escrever a derivada segunda. E assim sucessivamente até chegar em yn, que é a derivada enésima, né? Então vai ficar quem, pessoal? Vai ficar dny, né? dxn.
que é a derivada enésima. Então, vocês precisam conhecer essas duas notações. Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, por exemplo, d2y dx2 não é a derivada ao quadrado, certo? Ah, eu estou pegando a derivada e levando ao quadrado. Não é. Isso aqui é a derivada segunda. É diferente, deixa eu colocar aqui embaixo, é diferente disso aqui, ó. dy dx ao quadrado. São duas coisas diferentes, tá bom, gente? Então não confundam isso aí. Isso aqui não é a mesma coisa. Tá certo? Entendido aí? Aí vamos lá. A palavra ordinária, deixa eu só apagar isso aqui. Vamos lá. A palavra ordinária significa que a função y igual a y de x, ela depende somente de uma variável independente x. Então, sempre que eu tiver uma equação diferencial ordinária, é porque eu vou ter vai aparecer o x, que é a variável independente, o x não depende de ninguém, e eu vou ter um y. Mas quem é esse y? É variável também? Sim, é uma variável que depende do x. Mas eu só vou ter apenas uma variável que depende do x, que nesse caso é o y. Eu não vou ter outras variáveis dependentes, tá bom? Então vai aparecer só o x, que é independente, e vai aparecer o y, que depende do x. Na equação diferencial ordinária só aparecem essas duas, certo? Havendo duas ou mais variáveis independentes, olha aí o que é que diz. A equação é chamada de equação diferencial parcial, certo? Que não vai entrar nesse curso. Só exemplificando para vocês, né? Um exemplo de tais equações é a conhecida equação de Laplace. Aí isso aqui vocês vão estudar mais para frente, não agora, tá certo? Você quer a equação de Laplace, perceba que essa função ela não depende só de x, ela está dependendo de quem? De x e y. Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis independentes, tá certo? Essas aqui são chamadas de equações diferenciais parciais, tá bom? Mas o nosso foco do estudo aqui vai ser as ordinárias. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem chamar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, entender o que é a ordem e o que é o grau de uma EDO, certo? Então, a ordem de EDO, pessoal, o que é? É só você pegar qual é a ordem mais alta da derivada. Por exemplo, se eu tenho uma função y mais y' mais y duas linhas igual a zero, então eu sei que a ordem da minha derivada vai ser 2, por quê? Porque a maior derivada, a ordem dela é 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar, por exemplo, y mais y' mais y duas linhas. Logo, y duas linhas é o maior, é a ordem mais alta. Então, a ordem da minha EDO vai ser 2. Por exemplo, aqui, eu tenho y' igual a cosseno de x, certo? Nesse caso, ela é primeira ordem. Por quê? Porque eu tenho y', certo? Y' significa a primeira derivada. Se é a primeira derivada, logo é a primeira ordem. Se eu olhar aqui na 2, no item 2, eu tenho y duas linhas, que o que é que significa, pessoal? Significa que é a segunda derivada, mais 4x igual a zero. Então, qual é a ordem dessa equação? Segunda ordem. Beleza? Olha aqui esse terceiro item. Vamos lá. X ao quadrado, y três linhas, mais 2 vezes e elevado a x, y duas linhas, é igual a x ao quadrado mais 2, y elevado a 6. Olha aí. Aí eu quero saber qual é a ordem dessa EDO. Então, pessoal, o que é que eu faço? É só olhar, eu olho para o y. Aqui eu tenho y elevado a 6, mas é a função normal. Aqui eu tenho y duas linhas, que é a segunda derivada, e aqui eu tenho y três linhas, que é a terceira derivada. Logo, qual é a ordem da minha EDO? Ordem 3, terceira ordem. Tá certo? Então, isso aqui até aqui acho que é tranquilo, né? Aí vem, pessoal, outra definição. O grau de uma EDO
é o maior dos expoentes que está elevada à derivada de maior ordem contida na equação. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, certo? Quando for olhar para o grau. Uma coisa é a ordem, outra coisa é o grau da EDO. A ordem, eu olho para a derivada. Qual é a maior derivada, certo? O grau, eu vou olhar para o maior expoente da maior derivada. No caso da maior ordem, certo? É isso que está dizendo aqui, ó. O grau de uma EDO é o maior dos expoentes que está elevado à derivada de maior ordem. Então, vamos lá. Por exemplo, nesse exemplo aqui, certo? D3y sobre dx3 ao quadrado menos y é igual a d2y dx2. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho y, que é a função, certo? O que é que representa d2y dx2? Representa a segunda derivada. Então, aqui eu tenho a segunda derivada. Mas quando eu olho para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho a terceira derivada. Então, nesse caso, qual é a maior ordem? Qual é a maior derivada? Não é 3, a terceira derivada? Logo, a minha ordem é 3. Beleza, encontrei a ordem. Mas eu quero olhar agora o grau. Então, o que é que eu vou fazer? O grau da minha EDO, eu vou pegar a maior derivada e vou olhar qual é o expoente dela. Qual é o expoente do maior grau da EDO? 2. Então, é um EDO de terceira ordem, porque a maior derivada é 3, e grau 2. Por quê? Porque a minha maior derivada está elevada ao quadrado. Beleza? Pessoal, se aqui, ó, essa segunda derivada tivesse elevado a 5, espera aí só um minutinho. Se essa minha derivada tivesse elevado, tá riscando aí, já é o jeito. Mas se tivesse elevado a 5, aí você diz, ah, Felipe, mas aí então o grau seria 5? Não. O grau seria 2. Por quê? Porque eu vou olhar para o expoente da maior derivada. Tá certo? Só ver aqui se ajeitou, ajeitou. Pronto. Então, isso aqui, ó, tiver 5, certo? Nesse caso, mesmo assim, a ordem seria 2, porque eu vou olhar para o expoente da maior derivada. Entendido? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Dy dx elevado a 8 igual a x ao quadrado elevado a x. Então, eu só tenho uma derivada, né, que é a primeira derivada, dy dx. Então, ela é de primeira ordem. E qual o grau? Ela está elevada a quem? A 8. Então, o grau é 8. Beleza? Vamos adiante. Qualquer dúvida, pessoal, vocês falem aí, tá bom? Vamos lá. Exemplo, gente. Eu queria até que vocês me ajudassem, tá bom? Quem puder ajudar, pode ligar o microfone aí e falar. Identifiquem a ordem e o grau das equações diferenciais abaixo. Então, por exemplo, nessa A a gente tem y duas linhas ao cubo, menos 3y mais xy. Pessoal, nesse caso, qual seria, desculpa, a minha ordem? Terceira ordem. Terceira Segunda ordem? ordem. Oi? Segunda ordem. Pronto, Segunda ordem, terceiro exatamente. grau. A ordem vai ser 2, né? Por quê? Porque eu tenho aí a segunda derivada, certo? E qual seria o grau? 3. O grau seria 3. Muito bem. Tá certo? Então, todo mundo entendeu, pessoal? Porque a ordem, eu olho para a maior derivada. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho y', que é a primeira derivada, e aqui eu tenho y duas linhas, que é a segunda derivada. Então, a minha ordem vai ser a segunda derivada. E o grau, eu olho para a segunda derivada e vejo qual é o expoente. O expoente é 3. Beleza? Vamos lá. Na B, pessoal. Nesse caso da B, quem seria a minha ordem? 3. A ordem 3. Por quê? Eu tenho aqui y e tenho aqui y três linhas, é a terceira derivada. Então, minha ordem é 3. E qual seria o grau? O que é que vocês acham? Café é zero, né? Porque não tem, tem expoente na derivada. Então, o grau é quanto? O grau é 1. É 1. 1, É 1. Entendeu? grau 1.
Por quê? Porque ele está elevado a 1. Ah, Felipe, mas aí tem o y que está elevado a 4. Tudo bem, cara. Mas o que é que a gente tem que ver? A gente tem que olhar Derivada, né? para a maior derivada, para a ordem da maior derivada. É y3 linhas? É. Então, a terceira derivada, eu olho para o grau dela, olho para o expoente dela. Grau 1. Na C, vamos lá. Quem seria a minha ordem, pessoal, na C? Seria 2. N. Exatamente. A minha ordem N. Por quê? Porque a maior derivada aí está elevada a N. E é a única que tem, na verdade, né? Então, a ordem é N. E o Mas se grau, tivesse outra derivada, professor, ainda seria N. como é? Se tivesse outra derivada, ainda seria N. Se tivesse, por exemplo, d ao quadrado x, né? D2x sobre dy2, continuaria sendo N, né? Porque o N é o maior, né? É, mas aí ele teria que definir, entendeu? Também, assim, Uhum. onde N maior que 2, tá certo? Porque, assim, N pode ser um número qualquer, né? Tá certo? Mas Entendi. aí ele, se ele definir, né, que N é maior que 2, então o N seria maior. Beleza? Beleza. E o grau, pessoal? Quem seria o grau aqui? É fácil, né? O grau seria quanto? 1, né? Exatamente. E esse AD é legal, gente, AD. Vamos lá. Qual seria a ordem dessa equação diferencial, dessa DO? 2. A 2. ordem, exatamente, a ordem é 2, né? E qual seria o grau? 3. 3. Pronto, ó. Por isso eu falei que é legal, por quê? Porque bem aqui tem um 9, né? Aí a pessoa pode dizer, ah, mas o grau é 9. Não, não é 9. Eu vou olhar para a maior derivada. A maior derivada é 3. Lembra, deixa eu só voltar aqui, rapidinho, para vocês, que ele fala bem aqui assim, ó. O grau de um EDO é o maior dos expoentes que está elevada à derivada de maior ordem, contido na equação. É o maior dos expoentes que está elevada à derivada de maior ordem. Por que é que ele fala isso? Porque, só um exemplo, certo, gente? Vamos supor que aqui tivesse D2R, dy2 ao cubo, mais D2R, dy2 à nona, entendeu? Então, eu teria duas derivadas aí de mesma ordem, certo? Aí eu perguntar isso. Eu perguntar isso. Pronto, Aí entendeu? o Aí, nesse caso, grau seria 9, aqui, né? pessoal, seria quem? Nesse caso, o grau. O grau seria Seria 9. 9. Exatamente. Nesse caso, o grau seria 9. Tá entendendo? Por isso que ele fala lá, só aqui de novo, né? O grau de um EDO é o maior dos expoentes. Ou ele fala que é o maior dos expoentes que está elevado à derivada de maior ordem. Entendeu? Aí, por isso, né? Geralmente não vai aparecer assim, mas eu estou falando, né? Porque eu acho que é interessante vocês entenderem o que é que pode aparecer, né? O que é, né? Pode acontecer isso. Então, nesse caso específico, seria 9. Mas, como não tem aqui a derivada, essa derivada aqui é a derivada primeira, então o grau é 3. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos. O mais interessante vai ser fazer e resolver as equações diferenciais. Então vamos lá, vamos para as soluções, né? Primeiro entender o que é uma solução, mas a solução acho que vocês também já estão bem ambientados com isso, né? Porque a solução é quando determinado número, determinada função é raiz, né, da função. Quando determinada um binômio, ou o que é que seja um número mesmo, né? Quando você substitui ele e a função se iguala, né? A equação se iguala, desculpa. O primeiro membro fica igual ao segundo. Então, aí a gente tem a solução da equação. Então, vamos lá. Como eu falei, né, de novo, né, aquelas notações são mais carregadas, mas que, né, quando a gente faz matemática, a gente precisa sempre ler, né, e entender como é que são essas definições. Então, vamos lá. Considere a EDO de ordem N, f de x, y, y', y, duas linhas, até yn. Eu não lembro quem foi que me perguntou, né, se naquele exercício anterior, se o n, se tivesse 2, qual seria o maior, 2 ou n, né? Nesse caso, ó, por exemplo, já está definido que o n é maior que 2, porque o n é a maior das derivadas. Acho que dá para entender aí, né? Ó. Essa é a derivada de ordem maior.
Então, vamos lá. Definição. Seja φ de x uma função real definida no intervalo i. Né? Eu vou ter um intervalo e vou definir uma função real, φ de x. Derivável, essa função ela é derivável até a ordem n, para todo x pertencente a esse intervalo. Disse que φ de x é uma solução explícita ou simplesmente uma solução da equação diferencial no intervalo se. Então, primeiro, as derivadas, a função ela está definida nas derivadas, né, para todo x pertencente a i, como tem nesse item 1, tá certo? E a minha função é igual a zero para todo x pertencente a i. Então, a raiz é quando eu tenho que a equação, né, a função, é igual a zero, tá certo? Isso, assim, a gente aprende desde o ensino médio, né? O que é a raiz, o que é a solução de uma equação, certo? Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo, pessoal. Verifique que φ de x é igual a x ao quadrado. Desculpa, verifique que φ de x igual a x ao quadrado sobre 3 mais c sobre x, sendo c qualquer constante real, é uma solução de equação diferencial, da equação diferencial x, y' mais y igual a x ao quadrado para todo x pertencente a R. Antes de resolver, deixa eu só fazer uma pergunta a vocês, gente. Vocês são bem ambientados com as derivadas? Ou assim, eu preciso fazer o passo a passo direitinho? Vocês sabem derivar de boas, assim, ou não? Vou relembrar, né, professor? Então vamos lá. Se eu tiver tempo, lógico, né? Vamos fazer aqui devagarzinho. Porque eu acho que a gente vai fazendo assim é melhor, fazendo devagarzinho. Então, por exemplo, vamos pegar só essa primeira parte aqui, ó, x ao quadrado sobre 3, certo? Então, eu quero derivar x ao quadrado sobre 3. Então, x ao quadrado sobre 3 eu posso escrever como sendo 1/3 vezes x ao quadrado, certo? Se eu quero derivar isso, pessoal, então, como é que eu derivo? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, certo? Só que a primeira é 1/3, é uma constante. Qual é a derivada da constante, gente? Vocês lembram? Qual é a derivada da constante? Sempre que eu derivo a constante, a derivada é zero. Então, fica 0 vezes x ao quadrado, mais, repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Derivada de x ao quadrado, o 2x. expoente desce, né? Então, fica 2x, certo? Então, aqui eu tenho, ó, 0 vezes x ao quadrado é zero, então isso aqui, né, ó, tiro, né? Isso aqui fica zero. E aqui vai ficar igual a 2x sobre 3. Beleza? Então, eu calculei aqui, pessoal, só essa derivada aqui, ó, x ao quadrado sobre 3. A derivada dela é 2x sobre 3. Beleza? E agora eu tenho aqui também, ó, c sobre x. C sobre x. Como é que a gente deriva, gente? Isso aqui é um quociente, né? Então fica, ó, essa derivada vai ficar a derivada, vou escrever assim, ó, a derivada da primeira vezes a segunda, menos, repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Lembram disso? Certo? Então, derivada do quociente, deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos, repete a primeira, deriva a segunda, sobre x ao quadrado. Então, ó, o c, ele diz que é uma constante. Derivada de constante, pessoal, toda vida que eu derivar uma constante é zero. Então, 0 vezes x, zero. Certo? Então, fica menos c vezes a derivada de x. Derivada de x é 1. Derivada de x é 1. 1 vezes c, c, sobre x ao quadrado. Certo? Então, ó, essa derivada aqui, x ao quadrado sobre 3, a derivada dela é 2x sobre 3, e a derivada de c sobre x
é menos c sobre x ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Então, quem vai ser o meu y', pessoal? Ó, vou colocar bem aqui, tá bom? Y' vai ser. O y é essa φ de x. Certo? Deixa eu escrever logo aqui o y. O meu y é x ao quadrado sobre 3 mais c sobre x. Certo? Essa é a minha y, que é esse φ de x. Só fiz repetir essa. Quem é y'? Primeira derivada, vamos lá. Eu acabei de derivar aqui para vocês. Quem é a derivada de x ao quadrado sobre 3? A gente calculou. 2x sobre 3. Quem é a derivada de c sobre x? A gente acabou de calcular. Menos c sobre x ao quadrado. Tá certo? Certo? Eu vou só apagar esse lado de cá, tá bom? Que eu vou precisar desse espaço. Então, vamos lá. Mas o que é que ele quer, pessoal? Ele quer saber, ele quer que a gente verifique se essa função ela é solução dessa equação diferencial. Qual é a equação diferencial? xy mais y igual a x ao quadrado. Então, vamos lá. Opa, xy', desculpa, xy' mais y. Isso aqui é uma linha, pessoal. xy' mais y igual a x ao quadrado. Ele quer que a gente teste para ver se é ou não uma solução. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que eu tenho e no final vou ver se vai zerar. Se zerar, beleza. Se zerar, é solução. Se não zerar, não é. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Vai ficar x vezes. Quem é y' que a gente calculou? Vai ficar 2x sobre 3 menos c sobre x ao quadrado. Se alguém não estiver entendendo, pessoal, pode falar que eu repito, tá bom? Aí vamos lá, continuando. Mais y é igual. Ah, desculpa. Vamos substituir o y também. Mais y. Quem é o y? A gente tem, ó, o y é x ao quadrado sobre 3. X ao quadrado sobre 3 mais 6 sobre x. É igual a quem? X ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Presta atenção. Eu sei quem é o y, que foi dado na questão. Sei quem é y' porque a gente calculou as derivadas. 2x sobre 3 menos c sobre x ao quadrado. E eu quero verificar se esse y é solução dessa equação diferencial. xy' mais y igual a x ao quadrado. Como é que eu verifico? Então, a gente sempre faz isso. Como é que a gente verifica? Substituindo, certo? Então, vou substituir. Ó. Aqui, eu tenho xy', então vai ficar x vezes. Quem é y', pessoal? Está aqui meu y'. 2x sobre 3 menos c sobre x ao quadrado. Mais y. Quem é o y? X ao quadrado sobre 3 mais c sobre x, que o y é esse daqui. Igual a x ao quadrado. Pronto. Substituí, fiz tudo que eu precisava e agora eu vou só fazer as contas e testar se vai dar zero ou não. Então, vamos lá. Aqui, vou multiplicar x vezes 2x sobre 3. Vai ficar quem, pessoal? Vai ficar 2x ao quadrado sobre 3 menos x, olha aqui, ó, x vezes c sobre x ao quadrado. Eu posso cortar esse x. Aqui embaixo tem x ao quadrado. É uma multiplicação de 2x. E aqui em cima eu tenho 1. Quando eu multiplicar x vezes c sobre x ao quadrado, eu vou cortar esse x com um desses x. E vai sobrar só x embaixo. Então, aqui vai ficar quem? C sobre x. Mais, aqui eu vou repetir, ó, x ao quadrado sobre 3 mais c sobre x igual a x ao quadrado.
certo? Isso aqui, deixa eu só falar aqui rapidinho o que foi que eu fiz, ó. X vezes C sobre X ao quadrado. Só que X ao quadrado é X vezes X. Aí eu cortei um X com esse outro X, vai sobrar só quem, ó? C sobre X. Tá bom? Para quem não entender, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Aí agora, pessoal, ó, presta bem atenção. Eu tenho aqui menos C sobre X e aqui eu tenho mais C sobre X. Soma de números opostos. O que é que acontece? Posso cortar, porque isso aqui vai dar 0. Sumiu. Vai sobrar o quê? Ó? 2x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre 3, mais x ao quadrado sobre 3. Certo? Posso repetir aqui o expoente. Posso repetir aqui o denominador e somar 2x ao quadrado mais x ao quadrado. 3x ao quadrado. Esse x ao quadrado está no segundo membro, eu vou puxar ele para o primeiro. Ele está mais lá, ele volta como? Menos. E lá vai sobrar o 0. Olha aqui, pessoal, ó. Esse 3 com esse 3, eu posso cancelar. Vai sobrar quem? X ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Então, 0 igual a 0. Então, o que é que eu posso afirmar? Posso afirmar que essa função y, né, que aqui ele chamou de φ de x, ela é uma solução da equação diferencial. Tá certo? Por quê? Porque quando eu substituo a minha função na equação diferencial, deu 0. Apareceu uma identidade, 0 igual a 0. Ok? Nessa daqui, pessoal, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, é bom falar logo, assim, né? Porque, assim, precisa entender bem isso. Professor, se precisa exatamente zerar. Eu tenho que chegar na identidade. Tá certo? Então, eu tenho que chegar ao que é identidade? Chegar na igualdade. Pronto, vou aproveitar essa pergunta do Arão. Vou só fazer aqui do lado. A partir daqui, ó. Certo? Vou fazer de outra forma. Claro, parecido assim, mas só para dar outro resultado. Certo? Pronto. Se for só x ao quadrado igual a x ao quadrado, é certo? Sim. Ó. Aqui, beleza, eu fiz dessa forma. 0 igual a 0, né? Mas vamos pegar se fosse assim, ó. 2x ao quadrado sobre 3 mais x ao quadrado sobre 3 igual a x ao quadrado. Não é isso? Somando aqui, vai ficar 3x ao quadrado sobre 3 igual a x ao quadrado. Corta 3 com 3, o que é que vai ficar? X ao quadrado igual a x ao quadrado. Certo? Tá certo? Certíssimo também. Por quê? A gente diz assim, tem que dar uma identidade, tem que dar uma igualdade. Tá certo? Então, se der uma igualdade no final, significa que é a solução da equação. Tá bom? Deixa eu só ver aqui que eu vi que tem algumas mensagens no chat, pessoal. Eu não estou conseguindo acompanhar direito. Eu vou só abrir aqui rapidinho. O professor precisa exatamente zerar. Pronto, eu ia perguntar exatamente. Esse tipo de verificação seria uma EDO. EDO exata, Arão? Daqui a pouco a gente fala da EDO exata, viu? Daqui a pouco a gente fala. Então, nesse caso, seria só. Assim, não é EDO exata, é uma solução da EDO. Tá bom? Nesse caso aqui que a gente está falando, é uma solução da EDO. Esse slide é exatamente o que eu fiz ali, né? Só que eu fiz o passo a passo, tá bom? Mas aqui é a resolução dessa que eu acabei de fazer. Professor, só não entendi muito bem, foi no começo, mas agora no finalzinho já estava pegando. O começo foi das derivadas, cara? A derivação? Sim, a derivação. A derivação tem dificuldade, né? A derivação, macho, assim, vocês estudaram isso em cálculo 1, né? Então, talvez faça um tempinho já, né? Acho que foi no primeiro ou segundo semestre, né? Não lembro. E, assim, é preciso entender e é preciso lembrar das regras de derivação, gente. Aí, assim, vocês vão ter que dar uma lida, né? Vai voltar nisso aí. Porque tem que saber, sabe? Para a gente poder resolver as equações diferenciais,
vocês vão precisar saber das regras de derivação. Então, por exemplo, vamos supor, x ao quadrado. Deixa eu pegar aqui só aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vou escrever bem aqui assim, certo? Só para vocês, assim, né? Para lembrar. X ao quadrado não. Vou pegar, por exemplo, x elevado a n. Então, quando eu derivo, né? Qual é a derivada de x elevado a n? X elevado a n menos 1 sobre n menos 1, certo? Então, assim, gente, são regras que vocês têm que saber. Derivada de... Deixa eu pegar aqui, seno, por exemplo, né? Derivada de seno. Então, você tem que saber que é cosseno, certo? Derivada de... Aí tem que lembrar do log neperiano, entendeu? Então, assim, é uma série de derivadas que vocês vão ter que lembrar, tá certo? Que vai aparecer... Eu acho que vocês... Não sei se vocês têm um livro, né? Qualquer coisa eu posso pegar e enviar para vocês uma tabela, né? Com as derivadas que são mais usadas, tá certo? Porque vai ser muito necessário para vocês nesse curso. Tá certo? Vou parar aqui. Vamos lá. Então, vocês viram, né, que a gente tem a solução, né, da EDO e também a gente tem a solução geral. Que é a solução geral? É uma expressão que depende de um ou mais parâmetros e engloba todas as soluções da equação. Então, a solução, pessoal, ela geralmente da EDO, né, ela não vai ser apenas uma solução. Ela vai representar uma família de curvas, chamadas curvas integrais ou primitivas. Então, eu vou ter uma equação diferencial e a solução dela não é, como eu disse, né, não é apenas uma, né? Vai ser uma família de soluções, certo? Até interessante, por exemplo, essa, ó, a solução geral da equação diferencial dy dx igual a 2x é a família de funções f de x igual a x ao quadrado mais c. Por quê, gente? Né? Assim, ó, por quê? Quando eu integro ou quando eu derivo x ao quadrado, né, quem é a derivada de x ao quadrado? Vai ser 2x. 2x, certo? Então, o que é que eu estou perguntando aqui? Ó? O que é que pergunta essa equação diferencial? Eu tenho uma função y que a derivada, ó, dy dx é 2x. Que função é essa? Certo? Então, essa função, que a derivada dela é 2x, vai ser quem? X ao quadrado. Exatamente. Certo? Então, ele diz, ó, só que não é só x ao quadrado. É isso que agora ele está querendo dizer. Felipe, a minha função, né, y, que a derivada é 2x, é apenas x ao quadrado? Não. Vai ser quem? É uma família. Né? É uma família de curvas. Quais são? Vai ser x ao quadrado mais c. O que é esse c? Uma constante. Então, acho que vocês lembram, pessoal, também, que sempre que a gente faz a integração, a gente integra e na resposta sempre coloca o mais c. Acho que vocês lembram disso, né? É justamente uma constante. Porque quando eu derivo, a derivada da constante é zero. Não esqueçam disso. A derivada da constante, ela é zero. Certo? Então, eu posso colocar aqui no lugar do c qualquer número. Vamos ver aqui, ó. X ao quadrado, vocês sabem que é uma parábola, né? A gente estuda isso, até no ensino médio também a gente já estudou isso, né? Então, ó, qual é a solução daquela equação? Qual é a equação? Ó? A equação diferencial, onde dy dx é igual a 2x, certo? Então, a minha função y vai ser quem? X ao quadrado. Mas só x ao quadrado? Não. X ao quadrado mais uma constante. E aqui vocês veem, ó, só alguns exemplos, ó, 4 exemplos de constantes. Quando? Aqui, quando o c for menos 1, quando c for 0, quando c for 1, quando c for 2. Qualquer curva dessa, qualquer uma dessas, vai ser solução dessa equação diferencial. Então, percebam que não existe uma solução apenas. Existe uma família de soluções. Entendeu, pessoal? É isso que significa essa constante, tá certo? Ó, ela representa justamente isso.
representa que pode existir várias, né? Essa constante ela pode assumir qualquer número. Qualquer um desses, por exemplo. Felipe, se eu pegar y igual a x ao quadrado mais 4, quando eu derivar, vai ser quem? Só derivar, ó. Y' vai ser... Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x mais 0. Quem é a derivada de 4? É uma constante. A derivada de constante é 0. Então, y é igual a 2x. Se eu pegar y igual x ao quadrado menos 100. Ó, quem é a minha constante agora? Minha constante é menos 100. Vou derivar. Y' vai ser igual a quem? A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de menos 100 é 0. Então, a minha derivada é 2x. Entendido aí, gente? Então, nesse caso, certo? Repetindo, né? Para ficar bem assim, bem fixo na cabeça de vocês. Quando eu encontro uma solução de EDO, né? Eu vou ter uma solução, uma família, e não apenas uma função específica. Mas vou ter uma família de funções, certo? De solução. Pode acontecer, por exemplo, eu quero saber qual é a solução, eu vou já trazer um exemplo. Eu quero saber qual é a solução. Nesse caso aqui, se ele dissesse assim, ó, quando y é igual a 0, aí beleza, porque aí ele vai ter um valor específico. Então, quando o x for 0, o y é 0, certo? Mas quando ele não falar isso, né, quando não tiver nenhum ponto específico, aí eu vou ter essa família. Aqui pode ter infinitas soluções, né? Ó. Posso ter, o C, ele varia de menos infinito a mais infinito. Beleza? Então, vamos lá. Isso que eu acabei de mostrar é a solução geral, né? Aí nós temos também, e eu já introduzi um pouco nessa questão da solução particular. Porque a solução particular, gente, é quando ele vai dar uma condição. Ele vai dizer, eu tenho y0 e o x0. Então, quando ele der essa condição, x0 é tanto, y0 é tanto, beleza. Nesse caso, tem como eu saber quem é exatamente a função, certo? Se ele não disser, aí a gente vai para a solução geral. Como é que eu vou encontrar um caso particular? A gente calcula primeiro a solução geral e depois aplica as condições que ele falou. Vamos lá, vamos ver exemplo, gente. Vamos ver exemplo para entender bem. Por exemplo, olha aí como é interessante. Ó. Encontre a solução particular da equação diferencial dy dx igual a x mais 1, sabendo que essa curva passa no ponto... Olha aí, ó. Ele está dizendo que a curva ela passa no ponto P0, 0 e 1. Então, x é 0 e o y é 1. Ou, equivalentemente, satisfaz a condição inicial, y0 igual a 1. Certo? Então, vocês sabem aqui no par ordenado, né? Ó, que aqui é x, que é y. Então, quando o x for 0, o y é 1. E eu tenho essa equação diferencial, dy dx igual a x mais 1. Então, vamos lá, gente, entender como é que se calcula uma equação diferencial. Olha para vocês verem como é bem simples, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, dy dx igual a x mais 1. Certo? Esse dx, eu posso jogar ele para o outro lado. Vai ficar assim. dy é igual a x mais 1 dx. Até aqui, creio que tudo bem, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a derivada do y é igual a x mais 1 vezes a derivada do x, vezes dx. Certo? O que é que eu vou fazer, pessoal? Para eu poder solucionar essa equação diferencial aqui, eu vou aplicar a integral em ambos os membros. Vai ficar integral de dy é igual a integral de x mais 1 dx. Olha aí como já está aparecendo, né? A integral, né? O que a gente estudou em cálculo 1, um pouquinho, um pouquinho de cálculo 1 e o cálculo 2 praticamente todo, certo? Eu estou integrando aqui, ó, integral de dy. Então, estou integrando uma derivada. Né? Lembra que é um processo inverso? Tá certo? Então, a integral da derivada vai ser quem? Vai ser o próprio y.
certo? Integral de dy é y, igual. Aqui eu vou integrar x mais 1 dx. Então, vocês, isso que eu digo, né? Vocês têm que lembrar como é que se integra, tá certo? Tanto lembrar as derivações, como também lembrar as integrações. Eu vou só fazer aqui separado, gente, ó, só uma observação, né, ó. Primeiro, integral de x dx, que é esse primeiro aqui. Aqui tem x mais 1. A gente pode integrar separado, certo? Então, que é a integral do x? Ó, se fosse só o x, ia ser x ao quadrado sobre 2, certo? Rafael pediu para eu repetir aqui, eu vou repetir aqui rapidinho, pessoal, ó, vamos lá. De novo, qualquer coisa, liga o microfone que eu não consigo, não aparece para mim aqui o chat, só no celular, aí eu não consigo enxergar, viu? Mas vamos lá. Rafael, a tua dúvida talvez seja aqui no início, né? Logo. Então, eu tenho aqui, ó, dy dx igual a x mais 1, certo? E ele quer saber onde é que qual é a solução particular, né? Sabendo que passa por esse ponto. Só que esse ponto eu só vou trabalhar com ele depois. Não vou dar atenção a ele agora. Primeiro, eu vou calcular a solução geral, certo? Então, eu tenho aqui a minha equação diferencial, dy dx igual a x mais 1, certo? Escrevi aqui, o que é que eu faço? Esse dx eu passei para cá. Então, fica dy é igual a x mais 1 dx. Beleza? Só fiz passar esse dx que estava embaixo, passei ele para o lado de cá. Né? Multiplicando esse x mais 1. E agora, para resolver essa equação diferencial, eu vou integrar ambos os membros. Vou ligar seu celular para pegar a notebook. Não consegui, não, porque já pegar a senha aí, ó. Oi? A senha tá. Mas não deu certo, não. Ah, não é comigo não, né? Aí tô usando no celular. Tem que perguntar se não Wesley, fazendo teu vídeo. microfone tá ligado, Wesley. Não é fácil. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, não Desculpa aí, consegui meu desligar. É Wesley, né? Desculpa aí, deu certo. Obrigado. Valeu, cara. Aí vamos lá. Ó. Aí, Rafael e demais, né? Eu vou integrar em ambos os membros. Então, vai ficar a integral de dy é igual a integral de x mais 1 dx. Né? Eu peguei essa função, essa equação diferencial, e integrei em ambos os membros. Beleza. Integral de dy, eu estou integrando uma derivada. Então, se eu integro uma derivada, ele volta a ser a função original, que é y, igual. Agora eu vou integrar isso aqui, ó, integral de x mais 1 dx. Então, bola, vou fazer passo a passo, tá bom? Primeiro eu vou integrar o x, depois eu integro o 1. Integral de x vai ser quem? Então tem que lembrar, pessoal, x ao quadrado sobre 2, certo? Agora, integral de 1 dx. Nesse caso, vai ser o próprio x. Né? Integral de 1 dx vai ser o próprio x. É como se fosse a integral de dx, igual a integral de dy. Certo? Então, aqui, ó, nesse lado, vai ficar integral de x mais 1 dx. Que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Mais integral de 1 dx. X mais uma constante. Lembra que sempre que a gente integrar, a gente vai ter uma constante. Tá certo? Quem é essa constante? Não importa, gente. É uma constante qualquer. Tá bom? Eu vou apagar aqui esse lado só para a gente finalizar. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Calculei, né? Eu consegui encontrar quem é a solução geral da equação diferencial. Só que ele fala que passa no ponto 0,1. Então, ele diz que quando x é 0, o y é 1. O que é que eu vou fazer? Gente, isso aí a gente aprendeu, né, desde sempre. É só substituir aqui nessa equação. Então, vai ficar o y é 1 igual. Ó, vou substituir aqui, tá certo? Ó, o y é 1 igual. X é 0, então vai ficar 0 ao quadrado sobre 2 mais o x
é 0 mais c. 0 ao quadrado sobre 2, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais c, c. Então, vai ficar o quê? C igual a 1. Olha aí, ó. Agora, eu tenho uma solução particular, porque eu tenho um valor específico. Nesse caso, eu sei que o c é 1. Então, quem vai ser a minha função? Y. Vai ser x ao quadrado sobre 2 mais x mais 1. É diferente da anterior, que eu tinha um x ao quadrado mais c, geral. Eu tinha uma família de soluções. Porque aqui é a solução geral. A solução geral, ela me dá essa família. No caso dessa solução particular, eu vou ter uma função só específica. Mas qual a diferença? A diferença é porque aqui ele me deu um ponto. Ele disse que a curva passa no ponto 0,1. Tá certo? Então, por isso que a gente teve aqui uma solução particular. Y igual a x ao quadrado sobre 2 mais x mais 1. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa, tá bom? É porque eu resolvi lá, mas aqui tem a resposta, né? Vamos lá. Ó, pessoal, essa daqui, o exemplo 2. Uma curva, que é o gráfico da função y igual a f de x, é tal que em todos os seus pontos, a inclinação da reta tangente é igual ao dobro do valor da abscissa. Exprimir essa condição por meio de um EDO. Ele não está pedindo para calcular nada, só está pedindo para escrever, para exprimir essa condição. Qual é a condição? Ele diz que eu tenho uma função y igual a f de x e a inclinação da reta tangente é o dobro da abscissa. A gente também, vocês devem ter estudado isso, né? Muito em cálculo 1, de saber que o que é a inclinação da reta tangente? É a derivada, certo? Se eu tenho uma função y, né? A derivada de y dx é exatamente a inclinação da reta tangente. Então, é preciso ser lembrado, certo? E ele diz que essa derivada, essa inclinação, é o dobro do valor da abscissa. Então, como é que eu vou escrever isso numa forma de EDO? Como eu disse, a derivada é a inclinação da reta tangente e ela é igual ao dobro de x. Então, dy dx é igual a 2x. Isso que é mais simples, né? Mas vocês entenderam, pessoal? Ó, a inclinação da reta tangente é igual ao dobro do valor da abscissa. A abscissa, né, vocês sabem que é o x. E a inclinação da reta tangente é a derivada. Nunca esqueçam disso, tá bom? O que é a derivada, pessoal? É a inclinação da reta tangente, certo? Então, vai ficar dy dx, que é a inclinação da reta tangente, é igual ao dobro da abscissa, igual a 2x. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é legal, pessoal. Verifique qual das funções abaixo são soluções da equação diferencial. Vocês querem tentar ou não? Faço logo. Não sei se todo mundo lembra das derivadas, né, pessoal? Vamos lá. Então, ele quer saber, vamos lá, ele diz que y é igual a e elevado a x, certo? E ele quer saber qual dessas duas funções é solução da equação diferencial y duas linhas menos y igual a zero. Então, o que é y duas linhas? A segunda derivada, certo? Menos a função, né, o y igual a zero. Então, vamos lá. Eu tenho que y é elevado a x. Alguém lembra, pessoal, qual é a primeira derivada aqui nesse caso? Qual é a derivada de e elevado a x? Alguém lembra? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, certo? E quando eu for fazer a segunda derivada, duas linhas, vai continuar sendo e elevado a x. E quanto mais eu derivar, sempre vai ser e elevado a x, tá certo? É uma propriedade, né, dessa função, tá certo? Então, ele quer saber se é solução da equação y duas linhas menos y igual a zero. Então, vamos lá. Quem é y duas linhas? Quem é a segunda derivada? É elevado a x
menos y. Quem é y? É elevado a x, igual a zero. Isso aqui, procede ou não procede, pessoal? É verdade ou não é verdade? É verdade. Então, e elevado a x menos e elevado a x é zero, logo, eu tenho que zero é igual a zero. Então, essa função y, ela é solução da equação diferencial. Certo? Vamos para a próxima. Ó. Alguém quer perguntar? E aí, professor? O professor não vai Oi. fazer o item B, não, só para ter certeza, né? Vou fazer agora. Vou fazer agora. Ah, sim. Aí vamos lá. O AB, né? Eu tenho que y é igual a seno de x. Certo? Quem vai ser y'? Vai ser a derivada do seno, é o cosseno. E quem é y, duas linhas? A derivada do cosseno É é menos menos o seno. Certo? Aí eu quero saber se essa função y igual a seno de x é solução da equação diferencial y duas linhas menos y igual a zero. Quem é a segunda derivada, pessoal? Menos seno de x. Menos. Quem é o y? Seno de x igual a zero. Menos seno de x menos seno de x dá menos 2 Menos de x. seno x igual a zero. E aí eu posso dizer que é uma solução da equação? Não. Não. Né? Então isso aqui não é solução. Tá certo? Vou botar aqui. Beleza? Não é solução. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Pronto. Aí assim, gente, vamos para a última parte da aula, certo? Que é essa parte de equação diferencial exata. Né? Acho que alguém perguntou logo, acho que foi o Arão que perguntou no início, né? Sobre equação diferencial exata, e a gente vai ver agora, porque vai ter nas tarefas de vocês, né? Nessas primeiras tarefas, vai aparecer. Então, eu tenho uma equação diferencial nessa forma. M de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Né? Ela é exata se existe uma função f de xy tá o quê? Então, ele diz aqui, ó, que a derivada de f, né, de xy vai ser igual a mxy dx mais nxy dy. Isso aqui é a definição, mas eu vou explicar, né, melhor quando eu for mostrar, tá certo? E aqui também, observação, né? Segue a definição que se m dx mais n dy é igual a zero é exata, então existe uma função f, tá o quê? Aqui vai aparecer, gente, outra notação, certo? Eu acho que vocês nunca viram essa notação aqui, né? Porque até então a gente trabalha com dy, dx, né? E tal. E aqui vai aparecer esse outro tipo de d, né? Que é o d grego, chamado Rond, né? E ele é usado para derivadas parciais. Quer perguntar, não é? Ah, então vocês já estudaram isso, né? Show de bola. Show de bola. Então, vocês já sabem, né? Então, aqui, a gente tem as derivadas parciais, derivar f em relação a x vai ter que dar m, derivar f em relação a y tem que dar n, certo? Quando isso acontecer, então, essa f igual a c é a solução geral da equação. Tudo bem, mas daqui a pouco a gente vê isso, tá certo? Mas é preciso, né, vocês entenderem a anotação, né? Quando eu for resolver o exemplo, aí depois vai ficar mais fácil de entender essa definição, tá certo? Então, vamos lá. Para uma equação ser exata, pessoal, ela vai ter que obedecer duas condições, certo? A primeira condição é que a equação ela seja do tipo m dx mais n dy
tem que ser igual a zero. Ela vai ter que... Essa aqui é a primeira condição. Certo? A segunda condição é que, quando eu derivar m em relação a y, tem que ser igual a quando eu derivar n em relação a x. Se eu tiver essas duas condições, aí eu digo que a minha equação ela é exata. A minha equação diferencial ela é exata. Então, são duas condições. Primeira, certo? Ó, ela tem que ser nessa forma, m dx mais n dy igual a zero. E a segunda condição, quando eu derivar m é isso aqui que vem antes do dx. Ó. Quando eu pegar essa função aqui, m, e derivar ela em relação a y, ela tem que ser igual a derivada de n em relação a x. Se isso acontecer, ela não é equação exata. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui, ó. Exemplo 1. Seja a equação diferencial. Eu vou ter 9x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 2dx mais 4xy mais 12y ao quadrado dy igual a zero. E aqui ele diz que é exato, mas vamos ver se é exato. Por que é exato? Vamos lá. Vamos só primeiro ver, né? Essa função, pessoal, essa equação diferencial, desculpa, ela é da forma m dx mais n dy. Vamos olhar. Vocês percebem que aqui eu tenho uma função, ó, 9x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 2, multiplicado por dx. Então, eu posso dizer que essa função aqui é minha função m, certo? Mais 4xy mais 12y ao quadrado dy. É como se fosse o n. Como se fosse, não, é meu n, dy. Então, essa equação, ela é da forma m dx mais n dy igual a zero. Então, a primeira condição já está ok, certo? Agora, vamos analisar a segunda condição. Qual é a segunda condição? Eu vou calcular a derivada parcial de m em relação a y e vou calcular a derivada parcial de n em relação a x. Calculo as duas derivadas parciais e vejo se elas são iguais. Se for igual, então essa minha equação aqui ela vai ser uma equação exata. Tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui, pessoal, vou tentar fazer pequenininho. Vamos lá. Eu vou derivar m em relação a y. Certo? Prestem bem atenção, né? Vocês já viram isso? Quando eu derivo m, quando eu derivo em relação a y, o que tiver só o x, ele vai ser uma constante. E a derivada da constante, já falei várias vezes hoje, é zero. Certo? Então, preste atenção, eu vou derivar em relação a y. Eu vou derivar quem, pessoal? Eu vou derivar isso aqui, ó, 9x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 2. Certo? Mas eu vou derivar em relação a y. Vai ficar o quê? Vamos lá. 9x ao quadrado. Se eu estou derivando em relação a y, pessoal, isso aqui é uma constante. Porque não aparece y, só aparece x. Se é uma constante, a derivada é zero. Mais. Agora eu tenho aqui, ó, 2y ao quadrado. Aí eu estou derivando em relação a y. Então, aqui tem y. Então, vou derivar, né? Derivar direitinho. Como é que eu derivo isso aqui? Ó, o 2 está no expoente, ele desce multiplicando. Então, vai ficar... Esse 2 vai multiplicar esse outro 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, fica 4y. Mais. E agora eu vou derivar esse 2. Esse 2 é uma constante. É uma constante. E a derivada de constante é zero. Então, 0 mais 4y mais 0 vai dar o quê? 4y. Então, quem é a derivada de m em relação a y? 4y. Beleza. Agora, eu vou calcular a derivada de n em relação
a x. Beleza? Para testar essa minha segunda condição. Então, vamos lá. Vou derivar isso aqui, ó, em relação a x. Certo? 4xy, quando eu derivo, certo? Vai ficar o quê? Então, gente, mais uma vez, né? Ó, vocês têm que saber as regras de derivação, certo? Quando eu derivar 4xy em relação a x, a minha resposta vai ser 4y. Mais 12y ao quadrado, derivando em relação a x, ele se torna constante. A derivada da constante é 0. Então, 4y mais 0, 4y. E aqui a gente vê que é igual, 4y igual a 4y. Logo, a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Se elas são iguais, atende a segunda condição. Atendeu a primeira condição, atendeu a segunda condição, certo? Então, eu digo que essa minha equação, ela é exata. Beleza? Então, sempre você vai fazer o quê? Vai olhar, de cara você vai ver se atende a primeira condição. Se é da forma mdx mais ndy igual a 0. Se for, nem sempre vai vir explícito, né? Mas geralmente vem. Aí, se for, o que é que você vai fazer? Vai calcular a derivada de m em relação a y e a de n em relação a x. Foi o que a gente fez aqui. Calculei, beleza. Próximo passo, resolver a equação diferencial. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui é só mais um exemplo, tá bom, pessoal? Que eu acabei de falar, né? Que a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x, mesma coisa. E aqui, ó, ele dá um exemplo de equação diferencial, certo? Para saber se é exato ou não. Então, vamos lá. Cosseno de x mais y dx mais 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y dy igual a 0. Então, assim, vocês percebem, gente, que vai acontecer de vir equações com uma notação bem carregada, com muita coisa, né? Mas aí não precisa se assustar, certo? Vamos lá. Eu quero saber se ela é exata ou não. O que é que eu vou fazer? Primeiro, olhar se é da forma, vamos lá, m dx mais n dy igual a 0. Olha aí, ó. Quem seria o meu m aqui, pessoal? Ó, vai ser o cosseno de x mais y. Então, eu tenho que o meu m é o cosseno de x mais y. Beleza. Quem vai ser meu n, gente? Ó, o n é o que está multiplicando dy. Quem está multiplicando dy aqui, ó? Isso tudo vai ser 3y ao quadrado mais 2y mais o cosseno. Vai ficar um pouquinho aqui, né? X mais y. Tá certo? Então, eu tenho aqui o meu n e meu n. Beleza, primeira condição satisfeita. O que é que eu vou fazer agora? Será que ela é exata? Né? Será que ela atende à segunda condição? Qual é a segunda condição? É essa. Saber se a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, vamos derivar. Ó. Vamos lá. Vou colocar bem aqui, tentar fazer pequeno. Derivada de m em relação a x. Desculpa, derivada de m em relação a y. Vai ficar. O m é o cosseno de x mais y. Então, quando eu derivo, pessoal, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar. É menos seno de x mais y. Certo? E agora eu vou derivar n em relação a x. Certo? Mas quem é n? Vamos lá. Ó. N é 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y. Quando eu derivo 3y... Professor, Oi?
pensei que um deles ia sumir aí, quando fosse derivado. Qual... Ah, agora a gente vai ver isso aí. Ó, quando eu derivo 3y ao quadrado em relação a x, ele vira o quê? Uma constante, concorda? Então, a derivada de 3y ao quadrado é zero, mais vai aparecer o 2y, mas eu estou derivando em relação a x. Vai dar quanto isso aqui? Zero. Mais a derivada, isso aqui, pessoal, é cosseno de x mais y, certo? Então, até botei mais, só que a derivada do cosseno vai ficar menos seno de x mais y. Então, quem é essa derivada? Ó? Menos seno de x mais y. E a gente percebe que as duas derivadas parciais são iguais. A derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x são iguais. Logo, atende tanto a primeira condição quanto a segunda condição. Então, essa minha equação diferencial, ela é uma equação diferencial exata. Então, lembrando, sempre tem que testar, tem que ver as duas condições. Alisson, né? Oi, Alisson. Isso. Então, se tiver algum dentro do parêntese que é... Como é que eu posso dizer? Como o professor estava dizendo aí. É assim. O n é isso tudo que está dentro do parênteses, né? 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y. Só que eu estou derivando ele em relação a x. Eu acho que é isso que você está perguntando, né? Não, é tipo o cosseno, mas é só um deles que é derivável, mas só por ter um deles dentro do parêntese já fica o todo, né? Tipo, o cosseno virou menos seno, aí só repetiu o que estava dentro. Isso, exatamente. Porque tinha um Porque o que deles, está né? dentro é só x mais y, né? Agora, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se tivesse 2y, já mudaria, entendeu? Uhum. É, Aí por isso que eu seria, tô, no assim, caso... né? Vocês têm que ver muitas derivadas, viu, Alisson? Muito mesmo, Uhum. cara. Porque, por exemplo, se dentro tivesse 2y, né? Ou outra coisa, é elevado a x vezes y, então já mudaria, entendeu? Então, Uhum. né? Aqui, geralmente vão ser cobradas mais simples, né? Mas é importante vocês estudarem também, né, as outras, tá bom? Se aprofundar. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então aqui né, é porque aqui, gente, no slide tá bem direto. Aí eu tentei esmiuçar um pouquinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Tá certo? Eu vou só tomar uma águazinha aqui rapidinho, viu, gente? Volto já. Rapidez. Pronto. Então vamos lá. Para finalizar a aula, gente, eu vou fazer dois exemplos da resolução da equação diferencial, tá bom? Aí eu vou fazer o passo a passo, espero que vocês entendam direitinho. Vamos lá. Então, aqui, ó, resolva, né? Resolva a equação diferencial abaixo. Primeiro a gente tem que ver se ela é exata ou não, certo? Então, eu pego aqui. Primeiro eu tenho que olhar o quê? Se ela é no formato m dx mais n dy igual a zero. Vamos olhar. Isso aqui, ó, vai ser meu m. Isso aqui vai ser meu n. Beleza? Então, eu já vi que é nessa forma, m dx mais n dy igual a zero. E agora eu tenho que olhar se a derivada parcial de m em relação a y
é igual a derivada parcial de n em relação a x, certo? Primeira condição, ok, vamos olhar a segunda. Então, eu vou pegar, ó, vou derivar m em relação a y. Vai ficar x ao cubo mais 2y, meu m. Só que eu estou derivando em relação a y. Se eu estou derivando em relação a y, pessoal, o x é uma constante. Derivada de constante é zero. Quando for zero, eu não vou nem colocar mais. O Lucas está perguntando como vou saber quando não é mn. Lucas, assim, ó, quando é equação diferencial exata, ela vai estar nesse formato. O m, ele sempre vai multiplicar o dx. E o n sempre vai multiplicar o dy. A gente está trabalhando, por enquanto, só com diferencial exato, tá certo? Então, você vai identificar dessa forma. O m vai multiplicar o dx, o n vai multiplicar o dy. Beleza? Vem no formato x e... Deixa eu só abrir aqui o chat, pessoal, porque saiu aqui. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, gente, porque às vezes eu posso não ver, viu? Vem no formato x e y dentro de cada mn. Vem. O m, ele é uma função, né, de x e y, tá certo? E o n da mesma forma. É uma função de x e y. Tá certo? Então, vamos lá. Opa! As variáveis, está falando, né? Vai vir as duas variáveis, tá bom? X e y, tá certo? Então, vamos lá. A derivada parcial, vou calcular a derivada parcial de m em relação a y. Se em relação a y, o x ao cubo é uma constante. Derivada de constante é zero, não vou colocar. E a derivada de 2y. Derivada de 2y em relação a y é 2. Beleza? Lembrando, né? Tem que saber derivar, viu, gente? Não pode deixar de saber derivar. Agora eu vou derivar n em relação a x. Então, a minha n, quem é a minha n? Ó? 2x menos y. Tá certo? Quando eu vou derivar em relação a x, a derivada de 2x é 2. Beleza. Menos. O y, ele se torna uma constante. A derivada da constante é zero. Então, a derivada de n em relação a x é 2. Logo, as duas são iguais. Se são iguais, então essa minha equação ela é uma equação diferencial exata. Beleza, Felipe, é exata. Descobri que era exata, mas como é que eu vou resolver essa equação diferencial exata? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Ó? O próximo passo, pessoal, depois que a gente descobre que ela é exata, eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar, a gente viu logo no início que a gente estava estudando a equação diferencial exata, que eu falei que ia explicar quando fosse resolver. Eu tenho que encontrar... Eu tenho que encontrar uma função f de xy que é igual a zero. Certo? Ou uma constante qualquer. Vou botar a constante mesmo. Então, eu tenho que encontrar uma função onde f de xy é igual a essa constante. Certo? Então, pela propriedade, pessoal, se eu pegar a minha f, certo? E derivar ela em relação a x, vai ser igual à minha função m. Que quem é o m? X, vou botar aqui que é igual a m, que é igual a x ao cubo mais 2y. Essa é uma propriedade das equações diferenciais exatas. Eu quero encontrar uma f de xy que é igual a uma constante. Essa vai ser minha solução, certo? Mas quem é essa minha f? Eu não sei ainda. Mas, por propriedade, né, pela definição de equação exata, eu sei que a derivada parcial de f em relação a x vai ser igual a m, que é isso aqui. Certo? Da mesma forma, eu sei que a derivada parcial de f em relação a y vai ser igual a minha n. E quem é a n? 2x menos y. Certo?
Então, a partir disso aqui, o que é que eu faço, gente? Se eu tenho uma derivada, é uma equação diferencial, né, porque existe derivada, eu vou integrar ambos os membros, certo? Aí, lembrando, quando eu integro uma derivada, ele vai dar a minha função. Se eu estou integrando a derivada de uma função, então vai dar a própria função f, que é o que eu estou querendo descobrir quem é, certo? Então, a minha f vai ser igual a quem? Vou integrar x ao cubo mais 2y e eu estou integrando em relação a x, certo? Então, vai ficar quem, ó? Quem é a integral de x ao cubo? X à quarta mais sobre 4, desculpa, x à quarta sobre 4. Quando eu integro x ao cubo, é só somar 1 ao denominador. Então, fica x à quarta sobre 4, certo? Mais 2y, ele é uma constante, porque eu estou integrando em relação a x. Então, ele sai multiplicando o próprio x, mais uma constante, certo? Integração, gente. E essas integrações que eu fiz aqui são integrações simples, né? Por isso que eu falo, vocês têm que também entender, né, de integração, tanto derivação quanto integração. Eu fiz aqui as simples, tá bom? Vamos lá. Encontrei aqui. Agora vamos para cá, ó. A derivada de f em relação a y é igual a 2x menos y. Integro ambos os membros, certo? Vai ficar a integral da derivada de f é a própria f, igual. Aqui, ó, integral de 2x menos y. Só que agora eu estou integrando em relação a y, certo? Quando eu integro em relação a y, vai ficar o 2x é uma constante, eu tiro ele e multiplico pelo y, porque eu estou integrando em relação a y, menos, quem é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Vou chamar essa aqui de C1, vou chamar aqui C2. Certo? Quem vai ser a minha f, pessoal? Deixa eu só apagar aqui embaixo um pouquinho. Quem vai ser a minha f? Ó? A minha f, eu vou pegar tudo que aparece aqui, certo? Mas se tiver repetido, eu só coloco uma vez. Então, aqui, ó. Primeiro, x à quarta sobre 4, mais 2yx é a mesma coisa que 2xy. E o 2xy aparece aqui e aparece aqui. Então, vou colocar ele só uma vez. X à quarta sobre 4, mais 2xy, menos y ao quadrado sobre 2. E essas constantes aqui, pode ser positivo, pode ser negativo, não importa. Então, vou colocar igual a c. Então, isso aqui, essa equação aqui, ela é a solução, essa minha função, né, igual a constante, ela é a solução dessa equação diferencial. Tá certo? E a resposta ela tem que ser dada dessa forma que eu coloquei aqui. F é igual a x à 4 sobre 4, mais 2xy, menos y ao quadrado sobre 2, igual a c. Vou fazer mais um exemplo, certo, pessoal? Professor, tem uma ordem correta ou se a gente começasse pelo Y, tanto faz? Cara, tanto faz, mas eu acho melhor a gente seguir a ordem, assim, eu acho melhor as coisas bem organizadas, entendeu? Uhum. Então, eu acho melhor a gente fazer dessa forma aí. Tá certo? Vou fazer só mais uma para a gente finalizar nossa aula. Só um minutinho. Vamos lá. Então, eu tenho x mais y menos 1 dx, mais x menos y2 mais 3dy igual a 0. Então, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui vai ser o meu m, isso aqui vai ser meu n. Então, eu tenho que m dx mais n dy igual a 0. Primeira condição, ok. O que é que eu faço agora? Eu vou
calcular a derivada parcial de m em relação a y, certo? E depois eu vou calcular a minha derivada parcial de n em relação a x. Vamos lá, vou calcular primeiro a m em relação a y. Se eu vou calcular em relação a y, o x é uma constante, é 0. Derivada de y é 1. Derivada de menos 1 é uma constante, é 0. Então, a derivada de m em relação a y é 1. Beleza. Agora vamos calcular n em relação a x. Quando eu calculo n em relação a x, ó, a derivada de x é 1. Y e 3 são constantes. Então, essa derivada aqui todinha vai ser o quê? 0. Então, logo, a derivada de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Se são iguais, show, equação diferencial exata. Vamos agora calcular minha f, né? Como é que calcular f, pessoal? Vamos lá, vai ficar. A minha f, a derivada, né, por teorema, né, por definição, a derivada parcial da f em relação a x, ela vai ser igual à minha m. Quem é a minha m, ó? X mais y menos 1. Como é que eu resolvo isso? Integro ambos os membros. Vou aplicar integral em ambos os membros, ó. Nesse caso, eu vou integrar em relação a x. Quando eu integro essa derivada, fica f. É igual. Estou integrando em relação a x. Então, x dx, né? A integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2 mais y é uma constante. Vai para fora, vezes x. Quando eu integro, fica y vezes x. Ou xy, né? Tanto faz. Menos 1 também é constante, né? O menos vem para fora. Integral de dx, x. Então, a minha f mais um C1. Certo? Então, a minha f, que eu calculei aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais xy, né? Menos x mais C1. Certo? Agora, eu vou pegar a minha f, a derivada da f em relação a y, é igual a n. Quem é n? X menos y2 mais 3. Integro ambos os membros. Vamos lá. Integro. Certo? Então, quem é a minha integral? Integral da derivada parcial de f em relação a y, a própria f. Igual. Ou, desculpa, gente, aqui é em relação a y, viu? Um instante, só apagar aqui. Eu costumo sempre colocar dx. Mas vamos lá. Aqui agora, ó, como aqui tem y, né? Então, eu vou integrar em relação a y, tá certo? Então, vou integrar em relação a y. O x é uma constante. Então, fica, vai para fora, x vezes y, menos integral de y ao quadrado, y ao cubo, sobre 3, mais 3 é uma constante, fica 3y. Mais um C2, certo? Essa constante, como eu disse, pessoal, vou repetir de novo. Tanto faz ser positiva ou negativa, a gente só coloca uma constante, mas a gente pode manipular ela de qualquer forma, tá certo? Então, vai ficar. Quem vai ser minha f, pessoal? Minha f de xy, né? Vou colocar assim, escrever assim, vai ficar. Lembra, eu pego tudo que aparece e se for repetido, eu pego só uma vez. Vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais, olha aqui, ó, yx e aqui aparece xy. Vou colocar xy menos x menos y ao cubo sobre 3 mais 3y é igual a uma constante c. Pronto. Essa daqui é a minha resposta. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ó, então, essa aí que a gente trabalhou hoje, né, já é das primeiras aulas, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem se comunicar comigo, tá bom?
De dia é um pouquinho complicado eu responder, mas à noite vocês podem perguntar que é mais fácil, tá certo? Eu respondo logo à noite. E assim, as tarefas elas não vão estar difíceis, vão estar mais ou menos nesse nível aí, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, só uma dúvida. Uhum. Oi, É pode porque perguntar. eu estive dando uma olhada no AVA e eu não vi o livro da disciplina. Vai ter, vocês vão Cara, o livro da disciplina? realmente eu olhei hoje, não tem. Eu vou perguntar ao professor formador se ele vai dar alguma sugestão nova ou se a gente pode pegar os que já foi usado. Aí eu repasso para vocês. Foi José, né? Aí tu me cobra esses Sim, dias, viu, professor, José? tranquilo. Oi? Tu me cobra, eu vou falar com ele, mas aí tu me cobra, tá bom? Tranquilo, na No boa. WhatsApp. Acho que alguém perguntou mais alguma coisa aí. Ei, professor, na frequência eu entrei com o Nossa, e-mail da minha esposa, viu? tá certo, tá bom. Alisson, obrigado aí, viu, Alisson? Valeu pelas palavras. Valeu, viu, gente? Qualquer coisa aí vocês podem falar. Eu sei que, assim, não vai ser tão simples, né? É uma cadeira que vai envolver muita derivada, muita integral, mas é necessário estudar, viu, pessoal? Vai ser necessário vocês revisitarem, estudarem de novo essa parte, né? Pelo menos essas mais básicas, porque vai ser muito necessário no curso, tá bom? Pois valeu aí, abraço. Aí eu aguardo a frequência, viu, Arão? E a gravação, né? O link da gravação, tá bom? Boa noite aí para todo mundo, pessoal. Bem, show, cara. Obrigado, gente. Valeu, boa noite para todos, viu? Valeu, abraço.